Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer nada mais nada menos do que trazer para vocês todos os livros que eu li até agora esse ano. Para não ter nenhum problema de dar nenhum erro nem nada do tipo, eu estarei lendo as descrições dos livros para vocês tomarem um ar um pouco menos influenciado do que eu achei dos livros. O primeiro livro que eu li esse ano foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. Ele é um livro que conta a história da Marianne e do Connell, dois jovens irlandeses que parecem pertencer a dois mundos opostos. Ela é inteligente, mas isolada e de uma família muito rica, e ele é popular, mas de origem humilde. A narrativa acompanha o relacionamento deles ao longo dos anos, marcado por encontros e desencontros, em que amor, amizade e orgulho se misturam. É um livro sobre intimidade, classe social e as dificuldades da comunicação, mostrando como duas pessoas podem se transformar mutuamente enquanto lidam com saúde mental e vulnerabilidade emocional. Muita gente fala que esse livro é sobre a comunicação, tanto que esse resumo, ele fala isso. Muita gente não gosta do final, mas eu acho que ele faz muito sentido para a história, porque os personagens, mesmo que eles tenham uma conexão, eles não são feitos um pro outro. Muita gente vai discordar no que eu falar isso, mas não é pra ser. É algo que de vez em quando acontece, é algo que eles sempre acabam voltando um pro outro, mas eles sempre acabam se desencontrando e eles não conseguem dar um jeito de ficarem juntos realmente, porque eles estão em momentos diferentes e eles têm perspectivas muito diferentes. E eu não acho que seja só sobre eles não saberem conversar. É um pouco mais profundo do que isso. 4.5 estrelas, muito bom, super recomendo a leitura. Em Liberta-me, a gente acompanha a sequência da história da Juliette Ferraz. A Juliette, a personagem principal da saga Estilhaça-me, que é o primeiro livro desse daqui, que acontece antes, conta sobre uma menina que ela não pode encostar em ninguém, porque sempre que ela encosta em alguém, essa pessoa morre. E ela está sendo usada como arma pelo restabelecimento, pelo setor 45, que é parte do novo governo que tem nesse mundo distópico. A gente vai acompanhar a narrativa dela, nesse segundo já tá um pouco mais avançada a história, mas pra esse daqui foram 4.5 estrelas também. Eu acho que hoje em dia eu daria até menos, porque eu não gosto tanto desse livro aqui não. Ele tem uma boa parte que não me agrada muito. Os próximos eu não vou falar como que funcionam eles, porque eles estão parte a partir do segundo livro, então não faz sentido, mas eu vou falar o nome deles e as notas. Terceiro livro, Incendeia-me, eu dei 4.5 estrelas pra ele, muito bom. Tem gente que é o preferido da saga, eu tenho outros preferidos. E aí eu li melhor que nos filmes. Ele fala sobre a protagonista que chama Liz. Ela é uma sonhadora apaixonada por finais felizes de cinema, mas a vida insiste em não seguir o roteiro dela. No primeiro livro, ela precisa da ajuda de um vizinho irritante para conquistar o crush dela, mas descobre que o amor pode estar mais perto do que imagina. É muito famoso, muita gente fala bem, mas eu achei horrível. A escrita dele não me conquistou. Eu acho que é por causa da escrita. Eu achei ela muito brega em alguns momentos. E eu achei que o livro não teve tanta profundidade, porque eu gosto de livro que ele abrange temas mais pesados. Eu gosto de livros que são mais tristes, entre aspas, digamos. Ai. É até esquisito falar isso. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu acho que hoje em dia eu daria 2 ou 2,5. Em seguida eu li Restaura-me pra continuar o volume 3. Volume 3 de Estilhaça-me. Esse daqui foi o 5º livro que eu li e eu dei 5 estrelas pra ele. Depois nós temos Desafia-me, foi o 6º livro que eu li esse ano. Dei 5 estrelas pra ele, muito bom. Esses dois aqui, ó, maravilhosos. São muito bons, gente. O 6º volume e último de Estilhaça-me se chama Imagina-me e eu dei 5 estrelas pra ele. Agora a gente vai começar uma saga de livros que não vão estar na minha mão, porque eu li eles todos no Kindle, que eu ganhei ele de presente esse ano. O 8º livro que eu li esse ano foi Love on the Brain, da Ellie Hazelwood. Ele segue a Bee, uma neurocientista apaixonada pela área acadêmica que precisa liderar um projeto ao lado de Levi, um rival que sempre a menosprezou. Eu dei 3.5 estrelas pra ele. Não me conquistou muito não. Sendo bem sincera, eu não lembro muito da história dele, porque quando um livro ele não me dá aquela coisa, eu apago um pouco da memória, porque os da Ellie Hazelwood, eles são bem parecidos entre si também, eles têm mais ou menos a mesma lógica de funcionamento, mais ou menos não, né? Tem a mesma lógica de funcionamento, e esse também não é diferente. O mais diferencial dele, em relação à aparência dos personagens, por exemplo, é que a personagem feminina, ela tem um cabelo cor-de-rosa, e eu lembro que eu odiei o senso de estilo dela, porque o senso de estilo dela é péssimo, a não ser que eu esteja me confundindo, mas
foi um livro que não me chamou a atenção, tanto que eu esqueci o enredo dele. Me desculpem. O nome do livro que eu li foi Aceita-me, é um conto que acontece depois da história principal de Estilhaça-me, então eu não posso falar muito sobre ele, mas eu dei 5 estrelas pra ele. Em 10º, eu li um livro que, assim, falei que nunca leria nada da autora, e acho que vai ser o único livro dela que eu vou ler, que é Verity, da Colleen Hoover. Verity é um thriller psicológico arrebatador. Lowen, uma escritora em dificuldade, é contratada para terminar a série de sucesso de Verity Crawford, uma autora famosa em coma. Ao se mudar para a casa da família, ela encontra um manuscrito escondido, escrito pela própria Verity, revelando segredos perturbadores sobre a vida dela e o casamento dela. O livro brinca com o limite entre verdade e mentira, deixando o leitor em constante dúvida. O capítulo extra acrescenta ainda mais ambiguidade, deixando espaço para diferentes interpretações do final. É daqueles que me faz querer, colocar o pé pra dentro do sofá enquanto eu tô lendo, porque eu realmente fiz isso. Eu li à noite. E tem cenas que te deixam com muito medo, que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é um livro muito bom, me surpreendeu a escrita dela, porque eu não li outros livros dela. Eu conheço a história, por exemplo, de Assim que Acaba, que é muito famoso, que virou até filme. Tem outros, Verity, por exemplo, vai virar filme também. Mas esse livro dela eu gostei, eu achei ele muito bom. Dizem que é bem diferente do que ela costuma escrever. É um livro que eu gostei bastante. Bastante mesmo, eu dei 5 estrelas pra ele. Eu não dou 5 estrelas tão fácil assim pra ler. Mas ele é um livro bom, eu recomendo. Eu li o capítulo extra também, mas eu não contabilizei ele como um livro aqui. Então a gente ainda se mantém no 10º livro do ano. Número 11, Táticas de Amor. A história, ela acompanha uma bailarina e um jogador de futebol americano. Acho que é futebol americano. Eu não lembro muito da história também não, gente. Não foi um livro que me agradou. Mas ele acompanha a história desses dois melhores amigos, que eles sempre tiveram uma proximidade muito forte, só que a gente tem a narrativa paralela deles. Então, eles percebem que eles gostam um do outro, mas eles estão com muito medo de falar. Então, cada um deles vai bolando um plano com os próprios amigos para que eles possam, talvez, começar a ter alguma coisa. E a história vai acompanhando esse processo deles tentarem ficar juntos. Muita gente fala bem desse livro. Eu nem soube explicar o enredo dele, porque na minha cabeça ele não teve enredo. Eu achei que ele não teve início, não teve meio, não teve fim. Não achei nada demais. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu acho que eu deveria ter dado 2. Achei o livro bem ruim, é o favorito de muita gente também, não entendo como, mas eu li, né? Eu li. Temos outro livro da Lynn Painter, esse livro se chama Apostando no Amor. A gente acompanha a história da Bailey e do Charlie. Ao se mudar para Nebraska depois do divórcio dos pais, a Bailey conhece o Charlie no aeroporto, um garoto lindo e muito implicante que não para de puxar assunto com ela. Para piorar, eles sentam juntos no mesmo voo e ela não tem um segundo de paz. 2 anos depois, eles se encontram por acaso no cinema e Charlie continua o completo oposto de Bailey, uma garota de 16 anos, certinha, que gosta de agradar as pessoas e planejar cada detalhe da sua vida. 1 ano mais tarde, o universo tem uma surpresa. Agora eles são colegas de trabalho. Apesar de não se suportarem, dessa vez os dois começam a conversar e Bailey percebe que algo mudou. Charlie parece menos cético e mais bonito. Sendo bem sincera, eu achei a Bailey muito imatura. Eu achei o Charlie meio imaturo também. Teve cenas que eu fiquei batendo o pé, assim como é melhor que nos filmes teve também. O casal ele me agradou, assim como me agradou e melhor do que nos filmes. Ela faz isso muito bem, ela sabe compor casais que funcionam, que fazem sentido, que tem ali uma ótima química. E a gente realmente se envolve na história. Tanto que eu acho que o meu único problema com ela é a escrita, porque eu não aguento a escrita dela. A personagem, nesse caso, me irritou muito também. Eu achei a personagem muito sonsa. A Liz, durante o Melhor do que nos filmes, também é muito sonsa. A Bailey é um pouco mais. Ela me irrita bastante. Ainda mais com todo o papo que ela e o Charlie vão arrumando, vão bolando ali. Então eu dei 3,5 estrelas, mas eu acho que eu dei demais. Eu acho que eu deveria ter dado 3, 3 é mais ou menos bom. Então, acho que deveria ter mantido no 3. Depois nós temos o 13º livro, No Fundo é Amor, da Ellie Hazelwood. A gente acompanha a história da Scarlett Vandermeer, que está nadando contra a corrente, tentando equilibrar os estudos dela com a rotina de atleta.
Ela tá concentrada em passar para a faculdade de medicina e se recuperar de uma lesão que quase deu fim à carreira dela em saltos ornamentais. Garoto de ouro da natação, Lucas Blomqvist é capitão da equipe da universidade e campeão mundial e conquistou tudo isso com muita disciplina. É assim que ele consegue medalhas e quebra recordes, com foco total e cada braçada. Na superfície, Lucas e Scarlett não têm nada em comum, até que um segredo vem à tona e tudo muda. Então eles fazem um acordo, ter um casinho temporário que satisfaz as necessidades de ambos e alivia um pouco do estresse pré-Olimpíadas. 4 estrelas para esse livro, ele é muito bom. Em No Fundo é Amor tem capítulo hot, tem mais de um capítulo hot. Ele tem essa profundidade emocional porque tem a questão da lesão da Scarlett, então ele também trata disso, ele não fala só de sexo. Ele fala de mais coisas também. Ele se não me engano, ele é o livro que mais tem essas coisas assim da Elie Hazelwood. Tanto que, fala que eles decidem ter um caso temporário, que é tipo estritamente sexual. E o livro ele é gostoso de ler, eu dei 4 estrelas pra ele, acho que eu já falei isso, né? Pra quem não sabe, cena hot é quando tem cenas descritivas de atos sexuais nos livros. Tem aquele mais ou menos mesmo enredo, mas é de uma forma diferente. Isso que me pegou também, eu achei diferente dos outros livros dela, eu acho que é por isso que eu gostei mais. Então, recomendo. Mas só se você não tiver, problema com ler cena hot. Agora, nós temos um dos meus livros favoritos que eu li esse ano, que é Madden 13. A história acompanha Shannon Lynch, uma garota tímida e insegura, que inicia sua trajetória em uma nova escola, carregando cicatrizes emocionais e físicas de um passado marcado pelo bullying e pela negligência. Acostumada a se esconder, ela não imagina que sua vida dará uma guinada ao cruzar o caminho com Johnny Cavanaugh, estrela do time de rugby popular, carismático e aparentemente inalcançável. Dei 5 estrelas, ele é muito mais aprofundado em algo que não um romance. Esse primeiro livro em questão comentou sobre bullying e chega a ser um ponto de que cortam o cabelo da Shannon, batem na Shannon, ela chega a passar muito mal na escola, tá sempre tendo que trocar de escola por causa disso. Também tem o Johnny, que tem uma pressão psicológica muito grande nas costas dele. A gente acompanha ele depois de uma lesão que ele teve, então a gente tem a narrativa cruzada. Em todos os outros livros da saga são assim, eu li todos que lançaram até agora. Eu achei muito bom mesmo. E ele consegue ser muito bobinho às vezes, porque ele é adolescente, ele tem muita quebra de humor, muita. Ele é muito engraçado, mas a gente também tem momentos que são bem sérios, bem sérios. E só vai escalando ao longo da saga. No livro 15, que eu li a continuação de Madden 13, então eu não posso falar, porque ele é literalmente a continuação logo do que termina aqui e começa aqui. Não posso falar do que é, mas eu dei 5 estrelas pra ele. É muito bom. Tem uma escalada do primeiro pro segundo, que não é grande, mas você sente. Esse daqui você passa muita raiva com ele. De tempo em tempo eu pego pra ler ele de novo, pra eu poder dar uma marcada. Mas é muito bom, 5 estrelas, recomendo. Logo em seguida nós temos Saving Six, que é o livro, eu acho que do meu personagem favorito, ou segundo favorito, não sei, de Boys of Tommen também. Nele a gente conhece a história de Joey Lynch, o irmão da Shannon, o irmão mais velho da Shannon, um personagem marcado por um passado doloroso e comportamentos autodestrutivos. O Joey luta contra vícios, sentimentos de abandono e traumas familiares, carregando uma máscara de indiferença que pouco esconde suas vulnerabilidades. Quando ele cruza o caminho com uma pessoa capaz de enxergar além da sua fachada, inicia-se uma jornada intensa de autodescoberta, cura e redenção. Dei 5 estrelas pra ele, muito bom esse livro, e o que vem em seguida, que é o Redeeming Six, é 1000 vezes melhor ainda por cima. Mas em Saving Six, a gente acompanha a narrativa tanto do Joey quanto da Aoife, ou Aoife, dependendo de como você fala. E ele foi o livro 16º que eu li esse ano, 5 estrelas. O livro 17 que eu li esse ano foi a continuação do livro do Joey, Redeeming Six. E nele a gente acompanha como a jornada do Joey, ela vai se entrelaçando com o que acontece nesses livros. Ele não é tão gráfico quanto outros, que eu vou citar aqui, mas ele é pesado, ele fala muito de vício em drogas, no caso. O livro 18, que eu li esse ano, foi Taming Seven. A gente acompanha a história do Gipsy, um jovem com personalidade forte e independente, e a Claire, que tem uma personalidade bem fofa e dócil, digamos assim. A gente explora a vida amorosa dos dois e os desafios pessoais que ele tem. Ele é o menor livro que foi lançado da saga até agora, e é por isso que me incomodou, eu dei 4 estrelas pra ele, por causa disso.
E a gente acompanha ali o passado do Gipsy e o presente do que eles estão passando também naquele momento. Ele acontece depois dos acontecimentos desse daqui e de Redeeming Six, que acontece ao mesmo tempo, desses dois livros. Ele é um livro que eu queria que tivesse focado mais no Gipsy e na Claire, porque aparece muito dos outros personagens. E não é isso que eu queria saber mais dos dois em específico. E é isso que ficou faltando nesse livro. Ele eu acho que tem 400 ou 500 páginas, é o menor dos que lançaram até agora. Eu queria mais, eu preciso de mais. Dizem que vai lançar outro livro deles, espero que sim, mais 4 estrelas. O livro 19 que eu li é Once Upon a Broken Heart. A gente mergulha em um mundo de fantasia repleto de magia, intrigas e jogos de poder. A história acompanha Evangeline Fox, uma jovem de coração partido, que está disposta a tudo para recuperar seu grande amor. Em meio à dor e à frustração, ela faz um pacto arriscado com Jax, o enigmático e irresistível príncipe de copas, que oferece ajuda, mas cobra um preço misterioso e potencialmente perigoso. Dei 4.5 estrelas pra ele porque eu queria que ele tivesse sido maior. Eu queria que tivesse aprofundado um pouco mais na cabeça dos personagens. Mas talvez aconteça isso para os próximos 2 livros da saga, que eu ainda não tive a chance de comprar. Twisted Love. A gente acompanha a história de Alex Volkov, um homem frio, controlador e obcecado por sucesso, que esconde traumas profundos e uma vulnerabilidade que quase ninguém consegue enxergar. Quando ele se vê envolvido com Ava Chen, a irmã do seu melhor amigo, o que era apenas uma convivência e obrigação, se transforma em uma relação intensa, marcada por atração irresistível, tensão emocional e segredos do passado. Eu achei esse livro péssimo. Achei ele horrível, achei que ele não entrega o que ele promete. Ele é muito ruim. Ele não faz o que ele cumpre. A única coisa que ele tem é cena de sexo, ao menos na minha opinião é. E muita gente é apaixonada pela saga, não entendo o porquê. Não leia. Logo em seguida, a gente tem o livro Not in Love. Ele também é da Hailey Hazelwood. E a gente acompanha a vida da Rue Siebert. A vida de Rue Siebert não é perfeita, mas ela tem alguns poucos amigos leais e uma carreira de sucesso como engenheira de biotecnologia na Klein, uma das mais promissoras startups no campo da ciência dos alimentos. Ela lutou muito para construir esse mundinho seguro e agradável que ameaça desmoronar quando um homem terrivelmente atraente lhe der uma aquisição hostil na Klein. Dei 4 estrelas para ele. Ele tem algumas coisas que não me surpreenderam porque é aquele mesmo formato da Hailey Hazelwood. Então eu gostei disso dele, me agradou. O casal combina muito bem, ela sempre consegue colocar química nos personagens dela, eu acho maravilhoso isso. Ele, eu acho que tem cena de hot, sim, algumas cenas tem sim. Tem algumas cenas de hot nele, mas não são tantas quanto no outro dela que eu li, por exemplo. Recomendo ele, dei 4 estrelas, mas eu acho que eu daria 3 hoje em dia. Porque ele é bom, mas não me chama aquela coisa também não, sabe? Livro 22, Icebreaker ou Quebrando o Gelo. Tudo que a Anastasia Allen sempre quis foi entrar para a equipe olímpica de patinação artística e ter conseguido uma bolsa e uma vaga no time da Universidade da Califórnia foi um passo rumo ao seu objetivo. Mas quando o parceiro de Anastasia sofre um acidente e o sonho de competir nos Jogos Olímpicos parece em risco, Nate acaba se tornando sua única esperança de fazer todos os seus sacrifícios valerem a pena. Esse livro não tem conteúdo. Ele é horrível, ele não presta, ele não funciona. O casal até tem uma química. Eles até têm uma química, sim. Mas, só tem sexo, só tem palavrão, só tem intriga. Eles ficam juntos e etc. Mas muito ruim. Eu dei quanto? 2.5 estrelas, foi demais. Acho que ele merecia 1 estrela. Em seguida, nós temos o livro Bride, da Hailey Hazelwood. A gente acompanha a história da Misery, a filha do vampiro mais poderoso do Sudoeste. Nunca foi bem vista pelos seus seres. Ela passa seus dias anonimamente em meio aos humanos, isolada até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e lobisomens, seus inimigos mortais. Para isso, ela é obrigada a se casar com Lou Moorland. Dei 3.5 estrelas para ele. É um livro gostoso, é um livro bom, foge daquele estilo dela. Ele é meio estranho em alguns momentos. Não vou falar que não é, não. Ele tem cena hot, é muito bom, mas tem uns momentos meio estranhos. Depende do que você gosta. Depois, nós temos o livro Nem Te Conto, da Emily Henry. Primeiro livro que eu li dela, dei 3 estrelas. A Daphne sempre adorou a maneira como seu noivo contava a história deles. Como eles se conheceram, se apaixonaram e voltaram para a cidade natal dele, à beira do lago, para começar a vida juntos. Ele era muito bom em contar tudo isso, até o momento em que percebeu que estava apaixonado
por sua melhor amiga de infância, na noite antes do casamento, tá bom? Na noite antes do casamento, a despedida solteira dele. Aí ele deixa ela sozinha e ela tem que se mudar pra junto do ex-namorado da melhor amiga do ex-noivo dela. Deu pra entender? Ela tem que dividir junto com o ex da outra menina. Então, ela tem que dividir o apartamento junto dele, porque ela não tinha onde morar, ela tinha mudado pro outro lado do país por causa do cara. E eles têm, né, começar a se dar bem, nananana. A gente vai acompanhando o romance deles. É um romance muito gostosinho de ler, é muito bonitinho. Eles combinam, eles fazem sentido, eles são muito fofos. Mas não é um livro que me deixou... Meu Deus. Livro 25, Circe. Faz 4 anos que ele estava na minha estante, eu não tinha lido ele ainda. Circe é uma garotinha estranha. Não parece ter herdado uma fração sequer do enorme poder de seu pai, muito menos da beleza estonteante da mãe, a ninfa Perseis. Deslocada entre deuses e seus pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos homens, onde enfim descobre possuir o poder da feitiçaria, sendo capaz de transformar seus rivais em monstros e aterrorizar os próprios deuses. Sentindo-se ameaçado, não ameaçado, mas sei lá, Zeus decide bani-la a uma ilha deserta, onde Circe aprimora suas habilidades de bruxa, domando perigosas feras e cruzando o caminho com as mais famosas figuras de toda a mitologia grega. A gente conhece personagens ali como Dédalo, como o Minotauro, como o Odisseu também, como Sila, que é agora eu esqueci o tipo de monstro que ela é, mas ela é um monstro marinho. E ele é um livro que eu apaixonei. A escrita dessa mulher, gente. A escrita dele é maravilhosa. Eu dei 5 estrelas pra ele e não foi à toa. É um livro maravilhoso. Acho que entrou pros meus livros favoritos. Será? Acho que entrou sim. Ele é muito bom, gostei muito e indico demais. Você não precisa saber nada de mitologia pra conseguir ler ele, porque, tipo, ele é legível sem se entender de mitologia grega. Mas quando você entende um pouco, ele é muito engraçado. Porque vai acontecendo as coisas e você fala, isso aqui tá parecendo que eu conheço, hein? Ou então você olha e você fala, ai, personagem tal, meu Deus, é isso. Porque não é igual a mitologia. Ela faz várias trocas, ela muda várias coisas. Ela compõe outra narrativa aqui, mas tem vários personagens célebres. Igual eu já comentei aqui o Minotauro, por exemplo. É um dos livros em que você contempla as palavras e não só lê as palavras. Em seguida, nós temos o livro 26. Não é como nos filmes, é a continuação de Melhor do que nos filmes, né? Não posso contar a história dele aqui, porque senão a gente pega spoiler do que acontece, né? Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu não sei se é a mesma nota que eu dei pro primeiro, mas eu gostei muito mais desse do que do primeiro. Porque a Lisa, ela amadureceu, então ela não é tão chatinha mais. A escrita ainda me incomodou bastante, mas eu achei que a escrita melhorou muito de um livro pro outro. Foi muito mais gostoso de ler, fez muito mais sentido. E eu achei que a narrativa dele é bem mais gostosa, é bem mais entusiasmante do que a outra. Depois, a gente tem um acoplado de mini histórias do Edgar Allan Poe, O Gato Preto e Outras Histórias. A gente reúne contos de terror psicológico, sendo O Gato Preto o mais conhecido. Nessas histórias, Edgar Allan Poe explora temas como culpa, loucura, perversidade e o peso da consciência, criando narrativas sombrias e atmosféricas que influenciaram toda a literatura gótica. Pra ser bem sincera, a escrita dele me confundiu muito. Sinceramente, me deu medo. Me deixou meio confusa, me deixou um pouquinho atormentada. A história do Gato Preto, que é a mais famosa, por exemplo, eu tinha uma expectativa totalmente diferente dessa história. Eu não sei o que eu esperava, na verdade, não. Sou muito de ler fantasia e não muito terror. Eu tenho lido mais suspense e terror ultimamente. Este ano eu li mais do que eu já li toda a minha vida. Mas não me pegou tanto, mas é muito bom. Eu recomendo, a escrita dele é maravilhosa, é muito bem feita. Eu gostei também porque a gente fica com a impressão de que a gente tá louco enquanto a gente tá lendo. Gostei muito disso, então recomendo. A gente tem The Naturals, ou então Academia dos Casos Arquivados, em português. Cassie é uma jovem de 17 anos que tem o talento natural de ler pessoas, desvendando sua personalidade e desejo, mas ela nunca levou muito a sério essa habilidade. Pelo menos não até o FBI bater em sua porta com uma proposta: participar do programa Naturais. Dei 4,5 estrelas pra ele, ele é muito bom. Tinha coisas do plot dele que deu pra eu raciocinar, mas o plot principal não tem como se adivinhar. Eu gostei muito do livro, a escrita dele é muito gostosa. Eu indicaria muito ele pra quem gosta de Lei e Ordem, pra quem gosta de Criminal Minds,
pra quem gosta dessas séries que são policiais. Ele é um livro muito gostoso, ele tem palavras que são específicas da área. Esse livro envolveu muita pesquisa. Quando você tá lendo ele, você percebe que ele teve assim, uma pesquisa muito detalhada sobre como se resolvem os casos, sobre o que cada pessoa faz, o talento de cada uma, sobre como que funcionam ali as vertentes mínimas das lógicas por trás dos serial killers. E eu gostei muito do livro, ele é muito gostoso. Livro 29, estamos chegando no final já. Ele foi o segundo livro da saga, o caso Academia dos Casos Fechados, Perdidos, não sei. Mas o nome dele em inglês é Killer Instinct, acho que é Instinto Assassino em português mesmo. Mas ele acontece depois da primeira história da Cassie, da primeira história de The Naturals. Mas ele não foca na história da Cassie em específico, ele acontece logo em seguida, mas ele não é como se fosse um enredo linear. Ele acontece outro caso, outra coisa que eles têm que resolver, é outra história, é outro Paranauê, totalmente não, mas é bem diferente do que fizeram no primeiro livro. Ele eu achei um pouquinho mais previsível assim, sabe? Mas eu acertei, eu acertei o plot principal dele. Ai, eu fiquei tão feliz que eu tinha acertado. Eu fiquei muito feliz que eu tinha acertado o plot desse livro. Porque, eu não sabia se ia estar certo, mas eu tava com um pressentimento e eu pensei, será? E era. Então eu tô muito feliz. Mas eu não peguei, eu já tô no terceiro livro, eu tô lendo o terceiro livro dessa saga agora. Se não me engano, se chama All In, o terceiro livro. Ele se passa em um cassino, se passa em Las Vegas. E muito gostoso de ler também, tô adorando, ainda não terminei, mas eu acho que vai virar o meu favorito da saga até agora. Ele é muito gostoso de ler. E pra gente fechar com chave de ouro, a gente tem o último livro da saga Boys of Tommen, ou então Garotos de Tommen, que é o livro Releasing Time. Eu acho um pouco complicado eu indicar ele pra vocês. Eu vou ler mais ou menos a sinopse dele aqui pra vocês e depois eu falo o que é importante você saber antes de ler esse livro. Liz Young sempre sentiu que era demais em tudo. Diagnosticada com transtorno bipolar ainda jovem, quando ela tinha acho que uns... Liz deseja ser aceita e compreendida, mas com poucos familiares ou amigos ao seu lado, ela carrega sozinha seus fardos e traumas. Mas, quando conhece um garoto gentil no ônibus escolar, as coisas começam a brilhar pela primeira vez em sua vida. Huey Biggs tem uma alma antiga e a sabedoria de alguém muito além da sua idade. Um jovem de mente afiada e princípios sólidos, ele vê em Lizzie algo que não consegue resistir. Ele quer ser tudo para ela e dividir o peso de suas dores, e Liz também deseja isso. O vínculo entre os dois parece inquebrável, a química deles é elétrica, o amor é intenso e a conexão é profunda na alma, mas até mesmo o amor mais verdadeiro pode ser abalado por forças fora do controle. Ele é um livro que fala sobre estupro, é um livro que fala sobre automutilação, é um livro que fala sobre suicídio. E quando eu falo isso, ele é um livro muito gráfico, mas gráfico no sentido de ele não só fala que aconteceram essas coisas com tais personagens, não necessariamente a Lizzie, mas ele não só fala, aconteceu isso. Não, ele tem flashbacks dos momentos em que aconteciam essas coisas. Ele fala o que os personagens sentiram naquele momento, mas ele é um livro que você tem que ter fôlego para ler. Eu chorei em alguns momentos desse livro, em vários momentos desse livro. Enquanto eu li ele, eu ficava arrepiada, eu ficava enojada. Ele faz um trabalho muito bom em expressar cada sentimento que a personagem sente. E quanto mais a história passa, mais a gente vê tudo que foi feito de errado para a personagem. Todas as vezes que ela precisava de ajuda e ninguém ajudou ela. Às vezes que ela podia ter melhorado de vida, mas ela estava sozinha. Então, o livro, ele faz isso muito bem. Ele é bem pesado, bem complicado. Por isso que eu não posso falar que eu indico esse livro. Eu dei 5 estrelas pra ele. Ele virou meu livro favorito. É meio estranho falar isso, né? Mas... porque parece um livro muito... né? Que a gente quer longe da gente. Mas eu acho que ele é um livro muito importante. Eu acho que ele sabe muito bem fazer o que ele se propõe a fazer. E ele é um livro que eu não acho que seja só você pegar e ler e olhar o romance. A gente tem a perspectiva do Huey no livro. Ele não tem tanto trauma quanto outros personagens têm, por exemplo, mas
os traumas dele vão pra outro lado, pra outra história. Todos os personagens desses livros, eles têm traumas, têm pesos, têm coisas pelas quais eles passam, e eu acho que essa é a mensagem do livro. A mensagem, eu acho que dessa saga inteira é essa. É sobre o que as pessoas passam que você não está vendo. Então você não pode ficar à vontade para ser cruel com as outras pessoas ou julgar as pessoas, porque você não sabe o que elas estão passando. E essa saga é sobre isso. Ele é muito forte, porque ele é muito descritivo mesmo. Mas é um livro que eu dei 5 estrelas, é um livro que eu favoritei. Então, se é uma pessoa que tem fôlego, sabe, eu indicaria super o livro. Bom, o Release Intent foi o livro 30 que eu li esse ano, então a gente teve 30 livros lidos até o mês de setembro, até o dia 20 de setembro. Eu acho que eu devo ler mais alguns esse ano, eu tinha colocado a meta de 20 livros para eu ler esse ano, já passei 10 livros, então a gente tá num caminho bem bom aí, fazia tempo que eu não lia tanto. Mas um beijo pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de colocar um like aqui no canal. Um beijo e até a próxima.